Glória a Deus, muitas coisas acontecendo, que você possa fazer parte desse momento que é da igreja, não é de uma pessoa, de um outro, de ministério, não é da igreja, fonte da vida de Rio Claro. Então, que você possa fazer parte desse momento, ali com atitude com os jovens. Os jovens é a força da igreja, mas a igreja não é só jovem, a igreja somos todos nós. Então, é muito importante que todos estejam lá. Se você puder ajudar, vai ser bênção demais. Se não puder, esteja lá, esteja orando pela gente, que vai ser um momento ali muito abençoado, o mover do Espírito Santo. E nós cremos que esse mover vai tocar a cidade de Rio Claro. O Espírito Santo vai tocar essa cidade no momento que tiver aquele mover. Na terça-feira também, esse batismo, glória a Deus, 2 vidas. A pastora estava até trabalhando lá como é que chama? É bata? Baca? Beca, bata? A roupa do batismo, aquela roupa branca. É mais fácil. Então vai ser um momento muito maravilhoso. É um momento em que há festa no céu. É o momento chave em que uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. Então, muito especial. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor nesse momento, que os nossos corações possam estar totalmente focados na palavra nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça, te agradecemos pelo teu poder maravilhoso, pedimos perdão, Senhor Deus, por todas as vezes que erramos, em que agimos pela nossa própria carne e vontade, Senhor. Nos ajude a melhorar, Senhor. Que a cada dia possamos aprender a andar nos teus caminhos e vencer tudo aquilo que nos leva para o caminho errado, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo. Que a tua graça, a tua presença continue conosco mais uma vez. Continue conosco, Espírito Santo. Que possamos ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar e somente aquilo que o Senhor quer, Pai. Abre os nossos corações, abre a nossa mente. Que estejamos focados, Senhor Deus, totalmente em Ti neste momento, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a palavra em Efésios capítulo 6. Quem sabe o que está escrito ali em Efésios capítulo 6? Tem até uma música do Anderson Freire que fala sobre isso. Eu tenho o capacete da salvação. Muito boa. Aqui nós falamos sobre a armadura de Deus. A palavra do Senhor fala sobre a armadura de Deus. Eu gostaria de ler, antes de falar da armadura, a partir do versículo 10. A palavra diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Semana passada nós falamos um pouco sobre nos aproximarmos de Deus, sobre nós chegarmos mais perto de Jesus. E esse é o ponto-chave. A partir do momento ali que nós estamos falando do batismo, nós conhecemos a Jesus e começamos a aproximar um pouquinho dele ali. E o passo principal, e o passo que é a festa no céu, que o Senhor se alegra quando nós nos batizamos. Isso é maravilhoso, porque isso você está dizendo publicamente, que o Senhor Jesus é teu Senhor e Salvador, e só Ele é. Isso é maravilhoso. Mas depois do batismo não acaba ali. O batismo não é o final das coisas, mas é o início de uma nova vida. É o início de uma nova jornada. E a partir dali, às vezes nós nos enganamos, ou ouvimos coisas que não são verdades, parece que tudo vai melhorar. Não, a partir do batismo agora vai cair mais dinheiro na minha conta, vai vir mais propostas, vai acontecer tudo de bom na minha vida. Só que muitas vezes não é assim. Porque o inimigo ele fica furioso com uma decisão que nós tomamos, ele tenta a todo custo nos levar junto com ele, porque ele já é derrotado. Ele não será derrotado, ele já é derrotado. E o que ele quer fazer é nos levar junto com ele. E o inimigo ele começa a nos atormentar, ele começa a jogar setas, começa a jogar dardos, começa a jogar dificuldades.
A ponto de muitas vezes nós pensarmos, mas quando eu era da igreja eu tinha tanta menos dor de cabeça. Isso é engano do diabo. É o velho homem querendo voltar. Porque quando você era velho homem, você tinha liberdade de fazer o que queria. Mas a palavra nos ensina que a gente pode todas as coisas, mas nem todas nos convém. E a vida fora de Cristo nos leva para a morte. E aí nós começamos esse caminhar com Cristo, de luta e de muita dificuldade, mas a partir do momento que nós nos entregamos, nos aproximamos de Jesus, nós temos aquele que é maior do que todas as coisas nesse mundo, lutando as nossas guerras. E é aí que nós temos que tomar o passo de colocar o Senhor como centro total das nossas vidas, porque é Ele quem luta as nossas guerras, é Ele quem nos dá a graça, é Ele quem nos dá a força. Não é mais carne humana falha, que tem limitações, mas é aquele que criou e sabe e conhece todas as coisas e os caminhos. Então nós temos que nos aproximar de Jesus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algo que nos blinda, algo que nos fortalece, que nos leva perto de Cristo e andar uma vida com Cristo de vitória, mesmo em meio às lutas. Versículo 16 diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Escudo da fé. O que é o escudo da fé? O que é ter fé? Nós já ouvimos muitas e muitas pregações sobre isso, mas todo dia nós temos que relembrar a palavra do Senhor, todo dia nós temos que voltar para o caminho do Senhor. A fé é a certeza das coisas que não se veem, a convicção. Acho que eu troquei a frase ali, mas está certo, né? Mas a fé é você colocar primeiro o seu pé e depois vir o chão. É confiar. E ter fé no Senhor, a partir do momento que nós cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador e começamos a ter fé, nós recebemos uma barreira de proteção. A fé, ela nos protege de muitas coisas. A fé, ela não é somente, é só para eu crer no que pode acontecer, ou eu vou crer que eu vou ganhar alguma coisa. Não, você ter fé, você confiar em Deus, te protege das armas do maligno. Por isso que a palavra fala do escudo da fé. Que nenhum dardo, nada pode te atingir por conta desse escudo. Em Efésios 16 diz, já que a fé nos protege. Então a fé, a partir do momento que alguém vem contra você, com dúvidas, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você não é nada, que você não vai conseguir, se você está firmado na fé em Cristo Jesus, você sabe que isso é mentira. Você tem a consciência que isso é mentira de Satanás. Porque aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas junto ao ribeiro de água. É uma árvore frutífera, é uma árvore abençoada que mesmo que em volta haja sequidão, haja árvores mortas, se você está pertinho do riacho, a árvore dá frutos. Então a fé, ela nos protege de ouvir as coisas ruins que o inimigo, que Satanás e que o mundo tenta colocar nos nossos ouvidos. E que muitas vezes nós mesmos colocamos em nós. Eu não sou nada, eu não consigo nada, eu não sou ninguém. Mas a fé, ela nos mostra, nos ensina que nós podemos ser sim alguém. Que nós podemos sim conseguir alcançar aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente planeja. E é tão maravilhoso que a fé, para você entender, porque muitas vezes nós pensamos, não, eu consigo, aí vem uma dificuldade e nos derruba. Eu consigo e vem uma coisa e nos tira. Mas a fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela é algo que vem do Senhor. E a palavra diz que nós temos que pedir para essa fé ser aumentada. Nós temos que clamar para essa fé ser aumentada. Então, até ter fé, nós precisamos de Jesus. Então, você consegue perceber que a fonte dessa força não é algo natural e algo humano, mas é algo sobrenatural, algo espiritual. Então, a fé que nós temos é poderosa e perfeita em Cristo Jesus.
Nós podemos ter a certeza que quando nós estamos ligados em Cristo, primeiro, nós vamos saber que o caminho que nós estamos tomando é o caminho de bênção. Então aí a nossa fé vai ser válida. Porque não adianta nada. A gente está longe de Jesus, a gente não entender os caminhos dele, não conhecer os caminhos dele e querer ter fé. Porque vai ser uma fé baseada no ser humano. Mas a fé verdadeira é a fé que é baseada em Cristo Jesus. É essa fé que nos leva a ter uma vitória. Essa é a fé perfeita que vem do alto para nós. E aí sim nós temos a confiança de que nós vamos conseguir, de que tudo vai dar certo, que mesmo que venha batalhas, nós vamos passar por elas. E tudo aquilo que vier contra nós não vai entrar no nosso coração. A fé também fala em Mateus 8. Abre em Mateus 8, a partir do verso 8. Mateus 8, a partir do verso 8. Diz assim: Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. A fé, ela nos dá convicção e perseverança. É a fé em Cristo Jesus que faz a gente sonhar e a gente ter a certeza de que Ele pode todas as coisas. De que é verdade que Ele pode todas as coisas, que é verdade que Ele abriu o mar. É verdade que Ele andou com aquele povo no Egito com uma nuvem protegendo eles. É verdade que Ele derrubou muralhas. É verdade que Ele confundiu o exército para se atacarem. E é verdade que Ele pode cuidar de nós. E é verdade que Ele pode vencer as nossas batalhas. E é verdade que Ele pode nos ajudar na nossa fraqueza. A fé, ela nos traz essa convicção. E essa perseverança de que eu posso continuar caminhando. Porque muitas vezes nós nos frustramos tanto nessa vida que começa a perder o sentido. A frustração, a primeira frustração, beleza, levanta e vai de novo. A segunda, a terceira, e vai frustração atrás de frustração. Se nós não estamos firmados em Cristo Jesus, essa frustração nos leva para o caminho da morte. Porque você tentar e não conseguir, não tem ser humano que aguenta. Não tem mente humana que aguenta. Quantas vezes você foi frustrado e achou que não vai, nem vou tentar mais porque não vai dar certo. Nem vou insistir mais em orar pelo meu parente, pelo meu amigo. Nem vou insistir mais em conquistar alguma coisa. Porque toda vez que eu tento não dá certo. Mas a fé em Cristo Jesus nos faz ter a convicção de que se 1, 2, 3, 10 vezes não der certo, uma hora vai dar, porque o Senhor tem o tempo certo para todas as coisas. E esse caminho até conseguir não é vão, porque é a preparação para que a gente possa receber o milagre do Senhor. Em cada momento Jesus nos ensina. Por isso nós temos que buscar, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero tanto que meus pais, eu quero tanto que minha família esteja contigo. Senhor, hoje eu não vejo nada, mas aumenta a minha fé. É Ele quem nos dá. Tiago, capítulo 1. A partir do verso 2. A palavra diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria
o fato de passarem por diversas provocações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. É a fé em Cristo Jesus que nos fortalece. É confiar em alguém que não falha, que nos ama incondicionalmente. É ter a certeza que Ele está conosco em todos os momentos. Mesmo quando nós saímos de perto dEle, Ele não sai de perto de nós. Ele está sempre ali em prontidão, de braços abertos, esperando para nos receber. E essa fé em Cristo Jesus nos torna forte. Nos torna forte na nossa fraqueza. Nos torna forte na nossa dificuldade, porque é Cristo quem está lutando as nossas batalhas. É Ele quem está na frente das nossas causas extraordinárias e tomando o nosso lugar. Eu gostei muito desse termo jurídico, que essa causa extraordinária é alguém tomar o seu lugar. É alguém lutar pelos seus direitos e ter fé, confiar que Ele está lutando e é Ele quem é o único que pode vencer. Essa fé nos fortalece. Olha que interessante como diz a palavra em Tiago, que a nossa fé, muitas vezes, ela é testada. Só que ela não é testada como de forma à toa, mas ela nos produz perseverança. Ela nos produz força, ela nos produz estratégia, ela nos produz maturidade, para que quando a gente estiver pronto para receber um milagre, ele venha e aconteça. Por isso é muito importante ter uma fé com propósito. A palavra diz que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a este monte, saia daqui e vá para colar, e ele pode se mover. E eu lembro até hoje de uma ministração do apóstolo que ele tentava fazer isso. Quem aqui já não tentou uma loucura, né? Acontece isso. E ele falava que, monte, vai para lá, vai para cá. E não acontecia nada. Nós precisamos entender que a fé, ela precisa ser com propósito. Ela precisa ser com a intenção correta. Para que você vai mover um monte naquele momento? Se há necessidade, se há um motivo que o Senhor entende ali, o monte vai mover, e nós temos que ter a certeza disso. Por isso que nós temos que estar alinhado com Jesus, alinhado com os pensamentos, a palavra do Senhor, para que quando nós formos buscar os nossos sonhos, porque a palavra também ensina e nos mostra que Ele esquadrinha o nosso coração, então Ele tem o desejo de fazer o nosso desejo também. Por isso nós temos que buscar todos os dias, unir a nossa vontade com a vontade de Cristo, sendo a de Cristo que prevaleça, porque é o melhor, é o perfeito, é o agradável. A fé em Cristo Jesus, ela é muito mais do que, eu tenho fé. Você tem fé? Tenho fé. E aí fica aquele negócio, vamos fazer uma fezinha, né? É fé, e fé vira uma palavra tão, às vezes, que cai no esquecimento do verdadeiro sentido do que é ter fé. Fé não é só uma palavra, fé é você confiar em Cristo Jesus. Não é, eu tenho fé no meu irmão, eu tenho fé. Glória a Deus, nós temos que confiar uns nos outros, mas com todo cuidado. Mas a fé verdadeira é só em Cristo. Eu tenho fé em Cristo Jesus que meu irmão vai conseguir a vitória. Eu tenho fé em Cristo Jesus que cada vida que estamos colocando, que está sendo colocado na torre de oração vai ser curada. E sempre que nós formos orar e clamarmos ao Senhor, nós temos que colocar, Senhor, faça a sua vontade em primeiro lugar. Meu desejo é esse, mas faça a tua vontade. Quando nós andamos nesse caminho, nós nos tornamos inabaláveis, e não há causa impossível para Jesus. Não há causa impossível, seja na justiça, seja na medicina, seja na família, seja financeira. Não há causa que o Senhor não possa vencer. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Abre para mim, por favor, no projetor Romanos, capítulo 5, a partir do verso 1. Todo dia nós possamos buscar em Cristo Jesus essa fé. Que nós possamos confiar, aprender a andar com Ele, entender a vontade dEle.
A palavra diz assim: agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo, que Ele nos deu. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, que por meio da fé que Tu nos deste, Senhor, nós temos tantas vitórias, nós temos tantas, Senhor Deus, conquistas. Isso nos faz, Senhor Deus, perseverar, isso nos faz confiar. Obrigado, Espírito Santo, isso nos faz mais forte, Pai, isso nos faz, Senhor Deus, oh, Pai, nos alegrar até mesmo na tribulação, na angústia, porque sabemos que ela não é para a morte, que ela não é para a nossa destruição, mas toda tribulação e toda a luta é para nos fazer mais fortes. Espírito Santo, eu te peço, Senhor, visita a Tua igreja, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, nos faz aprender a confiar em Ti, Senhor, e entender que é o Senhor quem luta as guerras. As lutas não são contra os humanos, mas é contra toda potestade, toda obra maligna deste mundo, Senhor. Oh, Pai amado, nos ajuda e nos fortalece, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e pedimos: aumenta a nossa fé, Espírito Santo. Oh, Senhor Jesus. Rompendo em fé, com ousadia vou vivendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em Levante fé. suas mãos e cante essa música. Rompendo em fé, a minha vida se revestirá no Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Espírito Santo de Deus, a cada dia, Senhor Deus, nós cremos, Senhor, que a cada dia, Senhor Deus, que vier as dificuldades, as angústias, Senhor, nós cremos, Espírito Santo, que nós vamos romper em Ti, Senhor, que nós vamos lutar sim, nós vamos batalhar, e muitas coisas vão se levantar sim, mas nós cremos e temos a convicção e a fé em Ti. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, nunca vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobre Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural.
cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A minha vida se revestirá no teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Como nós temos feito em todos os cultos. Se você tem sentido do Senhor, talvez hoje você ainda não tenha entregado a sua vida a Jesus, que você possa nesse momento, se você tem esse desejo, você tem sentido do Espírito Santo, de entregar a sua vida a Jesus, e você ainda não entregou, que você possa levantar a sua mão como um ato de fé. Que você possa ter esse entendimento de que se entregar a Jesus é o melhor caminho, porque ali é a verdadeira liberdade. Amém? Glória a Deus. Junto com essa pergunta, se você tem sentido longe do caminho do Senhor, se você tem sentido dificuldade, você quer renovar essa aliança com o Senhor, levante a sua mão também. Aleluia, glória a Deus. Essas pessoas que levantaram a mão, fiquem com a sua mão levantada e feche os seus olhos. Que toda a igreja possa estender as suas mãos. Oh, Pai amado, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça e maravilhoso poder, por entender que o Senhor quem cuida de nós, que é o Senhor quem está nos abençoando. Pai, obrigado por essas vidas, Senhor Deus, que querem, Senhor Deus, estar contigo mais uma vez. Oh, Espírito Santo, que o Senhor possa alcançá-las, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-las, Pai amado. Cuida, Senhor Jesus, renova essa aliança, Senhor, e traz, Espírito Santo de Deus, o teu amor sobre a vida delas. Que, Senhor Deus, elas possam entender que é o Senhor quem cura, quem livra, quem salva, Senhor. E que em nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, teu Santo Espírito esteja com cada uma delas, Senhor, até a consumação dos séculos. Nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor.